hora da análise, porque a primeira quinzena do ano teve recorde na Bolsa e não foi só uma vez, foram dois. Vários fatores contribuíram para esse rally do comecinho de 2026 e ela está aqui, Lucinda Pinto, analista de economia da CNN, que mapeou as razões para esta semana. A sexta-feira, quer dizer, a grande notícia da semana não é recorde da Bolsa, não é IBCBR, não é Irã, não é... O que mais teve na semana? A grande notícia foi a estreia de Lucinda Pinto. Pensei que você ia esquecer disso, né? Jamais, jamais. Mas, Lu, me conta, o que foi a tônica desta semana? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Realmente, numa semana com tanta notícia e tanta notícia importante, fica até difícil da gente encontrar, afinal de contas, qual é a razão que está movendo os mercados. Mas olhando para os preços e conversando com os analistas, o que fica claro é que, no fim das contas, é a economia lá de fora e daqui que está dando o tom. Lá fora, o clima é super positivo. A economia dos Estados Unidos está crescendo aí a uma taxa anualizada perto de 4% ao ano. Tem dúvidas ali, tanto é que não tem convicção, não existe a convicção de que o Fed vai conseguir cortar os juros no curto prazo, existe ainda a aposta de que virá um corte ali mais para o segundo trimestre, possivelmente, ou segundo semestre, mas seja como for, a economia lá nos Estados Unidos está avançando num ritmo mais robusto, isso está tendo como efeito colateral a valorização das commodities, e para a gente isso é super positivo. E, paralelamente, independentemente do movimento das commodities, a simples percepção de que tem um movimento positivo acontecendo lá fora, isso estimula o investidor global a buscar ativos de mais risco, e isso nos beneficia diretamente. Então, quando a gente olha para a Bolsa, é muito evidente que são as ações que têm algum tipo de influência do mercado internacional, aquelas que estão liderando os ganhos. E quem são elas? As de sempre. Petrobras está subindo mais de 6% só nessa semana. Vale está subindo bastante também. Frigoríficos, que também se beneficiam do consumo global quando está mais aquecido. E também são papéis líquidos, porque tem esses dois efeitos, né? São ações que ganham com o bom desempenho da economia global, mas também são os papéis mais procurados pelo investidor estrangeiro que quer se expor ao Brasil. E aí, quando você olha ali para o vermelhinho, para as ações que estão perdendo, são justamente as ações mais ligadas ao ciclo da economia local, porque aí temos o segundo ponto. Aqui tem muitas dúvidas. Você acabou de mencionar aqui o resultado positivo do IBCBR de novembro, mostrando uma recuperação, um avanço mais intenso do que esperado. Ontem a gente falou das vendas no varejo também de novembro, que vieram mais fortes, mas realmente existem já alguns indicadores mais de curto prazo mostrando que talvez esse movimento positivo dos setores produtivos tenha a ver com uma antecipação do que viria em dezembro. Então, novembro possivelmente está roubando um pouco do resultado positivo de dezembro. Diante disso tudo, diante dessa nossa aposta ou dessa hipótese de que dezembro não vai repetir o resultado de novembro, o mercado está colocando em dúvida e está se questionando sobre vai cortar, quer dizer, a desaceleração da economia corroboraria a ideia de corte, mas como não se sabe em que medida essa desaceleração vai acontecer, hoje o mercado está acreditando que não vem corte em janeiro e que pode vir um corte de juros em março, talvez de 0,25 ponto. E lembrando que a aposta de taxa de juros fala diretamente com a Bolsa, influencia diretamente a Bolsa. Então, esse é o panorama. Então, a gente está num momento... Então, vamos dividir a nossa conversa aqui em duas frentes. Falando, então, da economia doméstica. Os últimos indicadores corroboram o discurso mais hawkish do Banco Central de que o espaço para o corte de juro começa a pintar no fim do túnel, mas não vai ser no curtíssimo prazo. Talvez março seja, de fato, o mês que está com mais pinta de começar o nosso ciclo de corte. Vamos lá. Se a gente olhasse somente a fotografia de novembro, provavelmente
a gente não teria essa aposta em corte de juros nem em janeiro, talvez nem em março. Essa fotografia, ela mostra uma economia ainda muito resiliente. O ponto é que, em dezembro, possivelmente a gente veja uma desaceleração. Em que intensidade? A gente não sabe. Então, o mercado está aí em compasso de espera. Na dúvida, tirou um pouco das fichas de um corte em março. Tinha alguma aposta para janeiro, essa aposta praticamente foi embora. Hoje, praticamente 80% de probabilidade de manutenção da taxa Selic é o que está embutido na curva de juros. E para março tem alguma possibilidade de corte de 0,25 ponto. E tem uma questão que, em geral, quando o mercado começa a migrar para um cenário que não é aquele que o Banco Central acredita que virá, é comum que algum dirigente do Banco Central se manifeste. Ele vem a público, enfatiza algum dado para corrigir a rota do mercado e o Banco Central não está falando nada. Agora, a gente não sabe se ele não está falando nada porque ele concorda com o mercado ou se porque ele está muito ocupado com outros assuntos. Bom, também é verdade isso. O Banco Central tem sido demandado por outros temas aí. Mas, assim, se a gente pegar o que disse Gabriel Galípolo e os diretores nas últimas falas públicas, tem-se a impressão de que o Banco Central está muito mais preocupado do que relaxado com os preços. E aí eu queria te ouvir sobre esse tão esperado momento de corte, porque a dosagem é um assunto que tende a ganhar corpo, porque muita gente acha, eu tenho ouvido aqui acolá, assim, que esta flexibilização tão esperada para 2026, ela pode acontecer com doses muito homeopáticas de corte de juro, sem movimentos mais expressivos. Será que vai vir um Banco Central assim, na miudinha? Quando o Banco Central começa a cortar com uma dose um pouco mais forte, por exemplo, se ele corta em meio ponto, sem dúvida o mercado virá com uma aposta de um corte muito mais intenso ao longo do tempo. Ele vai quase que autorizar, né, o mercado a acreditar que esse ritmo de alívio vai ser forte. Se ele vier com 0,25, ele ganha um tempo para sentir um pouco melhor a reação, o impacto já desse sinal. Porque é importante lembrar que é o seguinte, o mercado se antecipa. Se ele está vendo possibilidade do Banco Central cortar os juros, ele vai colocar isso na curva de juros de longo prazo. E isso tem um impacto também, obviamente, no custo de crédito. Tem uma série de contratos que se baseiam no juro de longo prazo e não na Selic. Então, ele tem que tomar muito cuidado com esse início. Agora, diante desses sinais do Banco Central, como você mencionou, essa comunicação mais cautelosa, esse cenário cheio de dúvidas, eleição, dólar subindo aí, na esteira das pesquisas eleitorais. No mínimo, muita volatilidade, né? No mínimo, muita volatilidade. Esse mundo que parece começar a crescer, começa a reagir. A gente não sabe o que isso vai produzir, vai vir mais inflação de algum lado, commodities vão realmente ganhar força. O cenário para o petróleo é de queda, mas não sei, a gente viu aí uma tentativa de recuperação. Então, diante disso tudo, eu acho que dá para acreditar que o Banco Central vai começar a testar a água aí, né? Lembrando que é o primeiro ciclo de corte que o Galípolo vai conduzir. Então, acho que temos aí um BC um pouco mais cuidadoso. Agora, falando do que está rolando lá fora, a gente tem, de fato, um cenário com indicadores, especialmente olhando para os Estados Unidos, uma coisa assim, robusta, né? Uma economia resiliente. Ao mesmo tempo, temos uma grande dúvida, que é a indicação de Donald Trump para o Federal Reserve e como isso já está afetando os mercados. Olhando para fora, te parece que a gente está num cenário mais positivo, olhando para a atividade, olhando na resiliência, ou de dúvida, pensando no Fed, em Donald Trump, nas intervenções, por exemplo, botando o limite no juro do cartão de crédito, medidas que parecem até num país do lado de cá do trópico, do Equador, assim, porque parece o Brasil, mas está tudo rolando lá nos Estados Unidos. Será que, olhando lá fora, é mais positivo ou negativo? Eu acho que, no fim, o que os mercados estão mostrando agora é que o que importa mais é a atividade. Essas outras questões, essa gestão do Donald Trump super cheia de novidades e de sustos, ela traz volatilidade
E eu acho que ela vai corroendo a confiança do mercado de forma mais gradual. E o que isso significa? A gente já tem visto uma rotação de carteira global. Isso nos beneficiou diretamente no ano passado. Foi por causa disso que o real se valorizou. Porque essa busca por ativos alternativos aos Estados Unidos foi uma tendência e fez com que parte desse dinheiro viesse para o Brasil. Eu acho que isso deve continuar acontecendo de forma paulatina, nos beneficiando, trazendo um pouco de alívio para o câmbio, mas no fim das contas, o que os números mostram, tanto no que se refere ao mercado aqui quanto ao exterior, que é o ritmo de atividade que vai ditar mesmo o comportamento dos investidores. E diante disso tudo, quando a gente olha a partir de agora para frente, onde que você acha, Lu, que o investidor tem que ficar TV alerta severo aqui, Defesa Civil, Capital Paulista, raios, mantenha-se em local seguro, você que está em São Paulo. Olhando para as próximas semanas, diante dessas incertezas, tanto no Brasil como no exterior, para onde o investidor deve olhar de agora em diante? Se Lucinda tivesse R$10 para apostar, onde você ficaria atenta? Pergunta delicada, né? De R$10? De R$10. Bom, eu vou pôr esses R$10 eu colocaria no nosso bolão da Selic, que a gente vai fazer, que eu acho que é ali mesmo, é para isso mesmo que a gente tem que olhar. Sim. Eu acho que essa definição da taxa de juros, ela é super importante para a gente por muitos motivos. É que vai definir preços, de modo geral. Vai definir preços, tanto do mercado de juros, quanto de câmbio e principalmente da Bolsa. O que hoje a Bolsa reflete é uma ideia de que não vem corte de juros em janeiro, que o corte de juros vem só em março. A Bolsa, esse preço da Bolsa em recorde, é um recorde em reais, né, Fernanda? Porque em dólar, vixe Maria, tá mais atrasado tá bem longe, do que... Mas seja como for, esse recorde que a gente viu essa semana na Bolsa não está contemplando um corte antecipado ou um corte mais forte. Se por acaso dezembro decepcionar e realmente o Banco Central começar a dar alguma indicação de que tem espaço para cortar já em janeiro, então vai ter um movimento. Os analistas estão prevendo, né? Não sou eu que estou aqui fazendo nenhuma venda, né? Sim, nenhuma indicação de recomendação. Mas tem espaço para a Bolsa andar positivamente. E vai dar um alívio grande para esse grupo de ações que estão sofrendo, esse grupo de ações de varejo, de consumo, de construção, que estão sofrendo muito por conta desse cenário aí de juro muito alto. Se a gente olha no ano, são essas ações que estão perdendo. Então, essa variável juros ela é fundamental. Todo outro noticiário político, essa questão do Banco Master, REAG, questões institucionais, tudo isso é super relevante, mas ainda não vai pegar nos preços. E acho que é legal até mencionar isso, que embora a gente saiba que o ano é a eleição, o grande assunto neste ano, ainda a gente observa que ela traz volatilidade, mas ela não está definindo tendência, pelo menos por enquanto. Então, acho que é legal olhar, importante dizer, né, que esse assunto, esse noticiário político precisa ser olhado com cautela. Não, muito legal isso que a Lucinda nos traz, que o curto prazo, os preços de curto prazo, ainda eles vão ficar muito dependentes destes dados. Então, os dados, aqueles de alta frequência, que a gente começa a ver a partir dos próximos dias, já relacionados a dezembro, então, sei lá, papel ondulado, movimentação de estradas, consumo de energia, tudo isso vai dar pistas sobre a atividade em dezembro e isso vai trazer indicações sobre como poderá pensar o Banco Central em janeiro, em março e nas outras semanas. É isso mesmo. E a gente vai olhar para todos esses indicadores, né, Naka? Vamos atualizando aqui todo dia. A Batalha Naval dos Juros com Lucinda Pinto. Lu, obrigado pela conversa, ótimo fim de semana. Obrigada, Naka.